Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Venâncio. Hoje nós vamos resolver uma questão de física moderna que caiu no vestibular da Federal do Paraná no ano de 2015 para o ingresso de 2016. Esta questão trata do efeito fotoelétrico. Espero que aproveitem. Um modo tecnologicamente interessante de produzir corrente elétrica envolve o uso do efeito fotoelétrico. Ao expor um dado material, normalmente metálico, à radiação eletromagnética, é possível arrancar alguns dos seus elétrons por meio da absorção de fótons dessa radiação. Esses fóton-elétrons podem ser coletados e podem gerar, então, uma corrente elétrica. Considere que um determinado material, cuja função trabalho vale 8,25 eV, é exposto a uma radiação eletromagnética. Sabendo que a função trabalho é igual à diferença entre a energia do fóton menos a energia cinética, e que a constante de Planck é 6,66 vezes 10 elevado a menos 34 joules/segundos, determine a frequência mínima da radiação incidente necessária para produzir o efeito fotoelétrico. Bem, então, o efeito fotoelétrico é a ejeção de elétrons de um material, normalmente os metais, devido à absorção de radiação. A seguir, eu apresento uma simulação do experimento do efeito fotoelétrico. Confira aí. Bom, então aqui nós temos a simulação de um experimento para verificar o efeito fotoelétrico. Então, descrevendo rapidamente aqui, ó, esse experimento ele é composto por uma ampola que é feito vácuo em seu interior, certo? Então a luz vai incidir aqui no ânodo e vai arrancar elétrons desse ânodo. E esses elétrons vão ser acelerados em direção ao cátodo, certo? Devido à diferença de potencial que há entre esses dois polos aqui, gerado por essa fonte de energia. Quando os elétrons circularem pelo circuito, eles vão passar por esse amperímetro aqui que vai indicar a corrente elétrica. Então, de maneira geral, quanto mais elétrons forem injetados do ânodo aqui, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica medida aqui no amperímetro. Vamos então, primeiramente, aumentar a intensidade luminosa, né, para ver o que acontece com a intensidade da corrente que circula pelo circuito aqui, certo? Então, aumentando a intensidade luminosa, nós observamos o seguinte: quanto mais intenso é a luz, certo? Maior é a corrente que circula, ou seja, mais elétrons estão sendo ejetados, né? Mais elétrons estão sendo arrancados da placa de césio aqui. Bom, agora vamos variar a frequência. Então, o que nós podemos esperar, né? Do ponto de vista clássico? Ondas eletromagnéticas com maiores frequências possuem maior energia. Então, se eu tenho mais energia, pensando do ponto de vista clássico, eu deveria arrancar mais elétrons da minha placa. Então, eu deveria observar uma corrente maior, certo? Então, eu vou aumentar a frequência aqui e vamos ver o que acontece. Ó, aumentando a frequência, eu não observo variação, certo? Na quantidade de elétrons ejetados. Se eu diminuir a frequência, né, também não há variação, porém, para um certo valor limite de frequência, certo? Nós vamos observar que não há mais ejeção de elétrons. Observando? Então, para frequências menores do que 467 THz, aqui no caso do césio, eu não tenho mais ejeção de elétrons. Essa frequência de corte e a não variação da intensidade da quantidade de elétrons ejetados com o aumento da frequência da radiação incidente, elas não podem ser explicadas pela física clássica, certo? Então, aí o Einstein utilizou as ideias de Planck, né, para explicar esse fenômeno que nós vamos discutir a seguir, que são conceitos de física moderna. Então, em 1900, Planck ele propôs que a energia ela é transferida em quantidades discretas, que ele chamou de pacotes de energia. Então, em 1905, o Einstein, utilizando a ideia de Planck, ele concluiu o seguinte, que cada elétron do metal deve absorver apenas um fóton de energia dado por E, né, igual a constante de Planck, H, vezes a frequência F. Bom, então, aqui tem um fóton, ele incide no material, o material absorve esse fóton e ele ejeta um elétron. Então, se outro fóton incidir, ele vai injetar outro elétron. Então, esses fótons são partículas elementares que compõem a radiação eletromagnética, né? E eles não possuem massa, mas transportam energia. Observe que até 1905 a luz ela era tratada como sendo uma onda, certo? Agora Einstein ele
propõe que a luz seja constituída por partículas, chamadas de fótons, certo? Então isso daqui é o início da física moderna. Ok? Então a luz ela tem um caráter dual, onda ou partícula, depende do experimento que é feito com ela. Entretanto, não é qualquer fóton que o material absorve que vai ejetar elétrons, certo? Por quê? A energia cinética dos elétrons ejetados ela vai ser igual à energia do fóton, que é H vezes F, onde F é a frequência do fóton e H é a constante de Planck, menos a função trabalho. Essa função trabalho é a energia necessária para poder arrancar o elétron do material, certo? Então, para o elétron ser ejetado no material, o fóton absorvido deve ter energia maior do que a função trabalho. Então, agora nós podemos estabelecer um limite, né, de frequências para a radiação incidente arrancar fótons, certo? Então, se eu isolar aqui a função trabalho como sendo a energia do fóton menos a energia cinética e zerar a energia cinética, a função trabalho é igual à energia do fóton. E se eu isolar esta frequência agora, então eu vou ter que a frequência mínima para o material absorver um fóton e ejetar um elétron é dado pela razão entre a função trabalho do material divididos pela a constante de Planck. Beleza? Então eu tenho que a constante de Planck ela vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundo, isso é dado no problema. E a função trabalho do material é 8,25 elétron-volts. Aí você podia falar, professor, então é só dividir? É só dividir, mas tem que ter um pouco de atenção. Observe as unidades de medidas. Função trabalho, a energia está em elétron-volts. E a constante de Planck está em joules por segundo. Tá? As unidades de medidas da constante de Planck estão no SI. E a da função trabalho não está no SI. Então eu tenho que converter esse elétron-volts para joule. Aí você tem que lembrar que este E de elétron é a carga elétrica do elétron. Certo? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, 1 elétron-volts é a energia fornecida para um elétron devido ao potencial de 1 volt. Então vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. A frequência dada pela razão, né, da função trabalho é 8,25 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Certo? Então esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é por causa da conversão de elétron-volts para joules, divididos pela constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundos. Então aqui eu posso simplificar joules com joule, né, vai ficar 1 sobre segundo. 8,25 vezes 1,6 divididos por 6,6 é 2. 10 a menos 19 divididos por 10 a menos 34, repete a base, subtrai os expoentes, certo? Menos 19 menos 34, 15. 1 sobre segundo é o hertz, então a resposta final é 2,0 vezes 10 elevado a 15 hertz. Beleza, pessoal? Tranquilo esse problema, né? Até a próxima!